Bem, e estamos de volta e vamos falar mais do John Dewey, figura que foi importante para o pensamento de Anísio. E o John, que, voltando antes de tocar no Anísio aqui, em 1896, ele já começava um laboratório em relação à escola, a escola e a vida doméstica do aluno, das crianças, de como isso, fazendo ainda umas experiências de formas empíricas, junto a um grupo em 1896. Em 1899, ele já começa a crescer mais com isso, a questão de escrever, ler, para o dia a dia da criança, para a criança perceber que ler e escrever não era um fundamento só de dentro da escola, era uma observação da leitura de mundo também. E o que ele queria também era o máximo de assistência para cada aluno, como isso ia se dar. Que o professor não fosse aquele tema central e que o aluno lá atrás que não entendesse, que se ferrasse. E ele já nessa época, já em 1900, no século XIX, ele vai dizer como a criança desenvolve o pensamento, que hoje a gente chama de psicologia da educação. Então, o John Dewey, essa questão da escola deweyana é muito importante na vida do Anísio. Propagação e afirmação de uma filosofia de educação em 1930. Desde 1929, quando tomou conhecimento da filosofia e da teoria da educação de John Dewey, Anísio Teixeira passou a encontrar uma alternativa para solucionar um problema que permeava o seu pensamento, acerca da educação brasileira e sua própria formação religiosa, bastante marcadas pela filosofia clássica e pelas teorias sociais tradicionais. Então, a religião, ela vai, em dado momento, travar o pensamento de Anísio e de muitos outros. Não é fácil você romper com o tradicional, não é fácil você romper com aquilo que já se acha como uma verdade absoluta. E o John Dewey, já em 1896, começa a observar entre escola e vida doméstica, de como isso se passa, de como isso acontece. Das crianças, o ler e escrever do dia a dia da criança, para transportar isso para o dia a dia da criança. Então o John Dewey passa a ser um cara que vai fazer a cabeça do Anísio Teixeira. Um ano depois, afastou-se da direção pública da Bahia para aprofundar acerca dessa filosofia e teoria da educação na Universidade de Colômbia, voltando em 1929 ao Brasil. No seu Master of Arts em Ciência da Educação, cursado nesta universidade americana, teve a oportunidade de ser aluno de Kilpatrick e, possivelmente, do próprio John Dewey. Então, o Kilpatrick também é outra figura importante aí no pensamento do nosso grande educador, Teixeira. Em seu retorno ao Brasil, procurou sistematizar e difundir a teoria educacional dos seus mestres. Além de traduzir alguns artigos pedagógicos de Dewey, contidos no livro
Vida e Educação do mesmo autor, publicados em 1930, Anísio Teixeira acrescenta a ele um esboço sobre a teoria educacional deweyana. Então vocês vão percebendo aí de como a teoria de John Dewey é importantíssima para a reformulação do pensamento de Anísio Teixeira. Ele passa a estudar profundamente e mudar o seu pensamento. Numa nota desse esboço, Anísio revela o modo como aprendeu a filosofia de Dewey e a filosofia da educação de Kilpatrick, e como os interpreta, citando uma frase que muitos estudantes da Universidade de Colômbia diziam: Dewey diz que se deve fazer e Patrick o como se deve fazer em educação. Percebam bem o que ele diz. Dewey diz o que se deve fazer e que o Patrick como se deve fazer em educação. Anísio Teixeira, 1930, página 34, nota de rodapé. Como essa frase ela é enigmática, que você lê no primeiro momento e vai perceber, ela não vai dizer muita coisa, mas Dewey, que é o John Dewey, diz o que se deve fazer. Dewey diz, deve fazer isso em educação. Kilpatrick, o como se deve fazer em educação. Um diz como, o outro diz como se deve fazer. Um vai aprofundando mais do que o outro. Beleza. Então tudo aquilo não fizeram como ele fizesse como Marquês de Pombal, que chegou, rompeu com os jesuítas, como disse lá o Leonardo. Senti falta do Edinaldo no bate-papo, não sei se foi que houve, Edinaldo não entrou dessa vez, e de outros também. Mas vamos entrar, Edinaldo. Sua contribuição é muito grande. Os dois da família Del Neri contribuem muito no bate-papo também. A Ana e o Leonardo. O Leonardo diz que se Marquês de Pombal, que eu fiz um questionamento, uma provocação, se o Marquês de Pombal tivesse entendido que era importante manter os jesuítas no seio da nossa educação naquele momento, quando ele começa as reformas pombalinas, ele tivesse visto ali como política de Estado, o estadista que era primeiro-ministro de Portugal, o todo-poderoso, ele poderia ter deixado a educação brasileira em outro patamar. E com a chegada depois da família real em 1808, ela teria recebido um aporte bem maior. Se ele tivesse entendido os jesuítas, feito uma proposta já de educação superior, aumentasse o poder de fogo dos caras, fazer uma concessão, era bem maior. É como diz a frase aqui. Dewey diz o que se deve fazer. Kilpatrick, o como se deve fazer em educação. E vai perceber isso o Anísio Teixeira. É essa interpretação que perpassa a sistematização da pedagogia de Dewey por Anísio Teixeira, interpretando a filosofia e a teoria da educação deweyana
a partir da noção de experiência, cara ao pensamento e do que domina nova psicologia de aprendizagem. Importante contribuição de Kilpatrick. O Kiel era escavacador, mas vamos fazer isso, vamos aprofundar mais, e com isso percebeu o Anísio. Não afasto nenhum e nem outro, todos os dois são importantes. Contudo, no seu esboço sobre a pedagogia Diel, Anísio desenvolve o que se deve ser em relação à educação e como deve ser a aprendizagem. Aí já é o Anísio. Anísio já sai do campo dos dois e já vai buscar o pensamento de Anísio, né? Anísio desenvolve o que deve ser em relação à educação e como deve ser a aprendizagem, como bases de uma nova filosofia de educação e de uma pedagogia. No artigo Por que a Escola Nova? Ele vai dizer isso no artigo Por que a Escola Nova, publicado em 1930. Afirma que é essa nova concepção de aprendizagem que será responsável pela reforma das escolas e da pedagogia praticada nessas instituições no Brasil. Nesse período, naturalmente, ele estava apostando ali em Vargas. Evidente que com o pé atrás. Mas era Vargas que tinha tomado o poder, era Vargas que estava dizendo que ia dar uma nova abertura, e ele deveria seguir ali. Vamos, pessoal, a gente pode fazer uma mudança legal aqui e avançar na educação, né? Deixa eu ver se passei demais. Não passei. Nesse último artigo, ainda procura fornecer algumas diretrizes para o empreendimento dessa reforma e mostra como a teoria da aprendizagem de Kilpatrick pode ser operacionalizada na prática pedagógica das escolas brasileiras. A 1930. Ele vai ver como o Kilpatrick vai desenvolver e queria trazer para o Brasil. Será se Vargas vai aceitar? Mas em nenhum momento faz isto de forma desarticulada. A filosofia e teoria da educação deweyana, sobretudo ao que entende como a noção central do pragmatismo de Diel, a noção de experiência, a formulação de uma moral que se contraponha à moral tradicional e à ideia de democracia. Então ele vai permear toda essa questão da formulação de uma moral, de se contrapor à moral tradicional e da ideia de democracia para não perder o alinhamento. Certamente que o artigo Por que Escola Nova, 1930, é escrito no momento em que o ideário escola novista começa a ganhar força no pensamento educacional brasileiro. Porém, preservando ainda algumas confusões entre as diferentes correntes pedagógicas e filosóficas que cresciam. Vai começar a surgir os conflitos aí. E não serão poucos. Não foi à toa que nesse momento, nesse período, Lourenço Filho escreve sua introdução ao estudo da Escola Nova, esclarecendo ao público brasileiro as tendências e as correntes existentes no interior desse movimento que emerge da Europa e dos Estados Unidos. Então, não era todo mundo pensando, embora fosse todo mundo da Escola Nova, pensando como Anísio, tinha quem pensasse o contrário. A gente vai dar uma paradinha, com certeza, e daqui a pouquinho a gente está de volta para debater mais sobre esse assunto, que está fluindo de maneira agradável.